Bem-vindos ao primeiro episódio do Tudo no Pod. Meu Deus, Ansiosa. Nunca sei o que vai sair dessas coisas que eu invento, mas assim... Estamos aqui fazendo o nosso primeiro episódio. É um projeto que nasce com o propósito de explorar os mais diversos temas de uma forma leve, de uma forma descontraída e de uma forma acessível. Aqui eu quero que seja um espaço de conversas autênticas, onde a gente pode refletir, aprender e, claro, se divertir juntos, senão uma vida sem um sorriso, sem uma piada, fica muito pesada, né? Para com um papo aberto, sem complicações, onde cada episódio tem uma perspectiva de enriquecer o nosso dia a dia. E hoje, direto da sala da minha amiga, Natália Thaís Costa. De Carvalho Costa. De Carvalho, eu só acho que eu peguei no Facebook, tá só Natália Thaís Costa. Eu uso mais Costa aqui porque é mais fácil de soletrar. De Carvalho Costa é um sobrenome muito grande, as pessoas têm dificuldade de compreender. Então eu acabo usando mais Costa aqui. Mas o sobrenome oficial é de Carvalho Costa. De Carvalho Costa. E Thaís você não usa muito, né, amiga? Nem sabia que você chamava Thaís. É um nome composto que a minha mãe inventou, Natália Thaís. E a minha irmã é Gabriele Luize. Ah, eu conheço ela por Gabriele também, não Luíse. E o Thaís você não usa muito. Não uso muito, mas eu acho charmoso. Eu também gosto. Gente, ela chama Thaís também. Mas assim, Nath é como eu chamo. Ela pra mim é Nath. A Nath vive na Europa já há 8 anos. Ela fez Relações Internacionais na escola. Ela fez um mestrado aqui na Bélgica também. E atualmente ela trabalha na Embaixada do Reino Unido. A gente vai bater um papo sobre a vida como imigrante, como é que é a vida de imigrante, a trajetória profissional, trocar experiências, né? Pegar umas dicas com a Nath. Isso é importante para você que tá aí, quer começar, tá pensando em migrar, ou tá pensando em fazer alguma coisa diferente. Esse será o momento, fica com a gente. Falar sobre um tema que a gente pouco discute no Brasil. Pelo menos eu não discutia muito isso no Brasil antigamente. É uma coisa assim muito... o que é? Que é sustentabilidade, mas calma, que é de uma forma muito descontraída, muito tranquila, pra gente entender um pouquinho sobre o que é isso. E é isso, vambora! Amiga, qual foi a primeira coisa que você pensou quando você decidiu mudar pra Europa? Tipo assim, um pensamento simples. A primeira coisa que você pensou, positiva ou negativa? Eu tinha muita vontade de me lançar, assim, conhecer novas culturas, ter novas experiências de vida. Eu sempre tive isso desde muito pequena. Eu comecei a estudar inglês com 8, 9 anos de idade. Muito nova. E aí depois eu fui estudar relações internacionais. Eu sempre fui apaixonada por essa coisa de aprender com formas diferentes de viver, enfim, culturas diferentes. E aí, durante a faculdade, eu já tinha esse desejo de estudar fora. Eu comecei a me programar já desde muito cedo, pesquisando oportunidades de mestrado fora. Mas até então eu não sabia se isso ia dar muito certo, porque depende também da oportunidade de poder bancar isso financeiramente. Com certeza, coisa que a gente vai falar um pouquinho depois também. Pois é. E aí acabou que eu conheci na época o meu primeiro namorado, que também tinha o mesmo sonho de estudar no exterior e que também estudava relações internacionais na época. E a gente começou a namorar e tinha esse mesmo ideal em comum, assim, de estudar fora, de ter uma experiência em outro país. E a gente acabou motivando um ao outro e acabou dando super certo e a gente acabou vindo para a Europa juntos. Quem estuda relações internacionais automaticamente, não sei se pelo conteúdo que você vê na escola, tem essa vontade por si, só para entender assim também um pouco do conteúdo do que... Eu já entendo, relações internacionais, é óbvio que já é um pouco fora, é internacional, é com outros países. Dá essa vontade mesmo de conhecer um pouco mais pelo que você vê de conteúdo na faculdade? Dá. Em geral, são pessoas assim que se interessam muito sobre culturas diferentes, se interessam sobre as relações entre essas culturas e como fazer para ter uma oportunidade de cooperação entre países ou entre experiências em comum ou se inspirar em experiências de outros países e tentar de repente implementar no nosso país uma experiência que aconteceu no outro país. Então são pessoas assim que se interessam por esse ambiente internacional e que depois acabam encontrando caminhos assim diversos. Alguns vão trabalhar em relações mais governamentais ou em relações políticas entre dois países, outros vão trabalhar em organizações não governamentais, ajudando países em situações difíceis, em situações de conflitos,
ou refugiados, ou pessoas em situações de guerra. Mas enfim, é uma área de estudos apaixonante. Eu só posso imaginar. E abrange muita coisa. Como você Abrange falou, muita é uma coisa. troca. E às vezes, pelo que você se apaixone em fazer ali dentro, você tem várias vertentes dentro do assunto que você pode se especializar ou você pode estudar. É muito interessante. Eu fiz comércio exterior de faculdade, o que também tem a ver com, né, essa parte, mas pra mim foi uma outra coisa. Eu gostava mais de compras nacionais do que as internacionais, e foi o que eu fiz também durante a minha vida, né? Mas relações internacionais englobam um pouco de tudo. Engloba relações políticas e diplomáticas entre países, engloba relações culturais entre culturas diferentes, engloba inclusive relações comerciais entre empresas multinacionais de países diferentes. Então é um campo de estudos assim enorme. Eu acho que a área onde você define ou você discute essas leis também, eu acho que implementa na área de importação, por exemplo, não é? É dentro das relações internacionais entre os países que vocês estão discutindo, o que faz sentido, os acordos, não é isso? Acordos comerciais, acordos inclusive de cooperação cultural, de cooperação política, enfim, em relação a direitos humanos, direitos sociais, enfim, é uma área muito abrangente. Tem alguma dessas coisas dentro da área de relações internacionais que você é mais apaixonada, assim, que você fala, isso aqui era o que eu queria trabalhar, por exemplo, sei lá, dentro de tudo isso aí que você falou? Com o tempo eu fui me encantando muito com a questão da sustentabilidade ambiental. Okay. E eu fui me inspirando em experiências de países que tinham regulamentações mais ambiciosas para proteger o meio ambiente. E acho que a União Europeia é, hoje em dia, o bloco político, econômico que mais tem leis em prol da proteção ambiental. E isso foi ficando muito claro durante a faculdade e foi chamando a minha atenção e surgiu a oportunidade de vir para a Bélgica, que é a sede da União Europeia. Sim. Acho que calhou muito bem com o interesse que eu já tinha em relação à sustentabilidade ambiental, que é muito forte aqui. É uma preocupação não só dos governos dos países da União Europeia, mas também acho que os governos conseguiram atrair a atenção da população e a população também se importa com isso, né? Você vê, é bem diferente do Brasil, gente, realmente, assim, pequenas coisas, né? A gente vai falar sobre isso também, mas é muito diferente. Você vê que as pessoas, de tudo, de lixo, de tudo, a gente fala de tudo, né? Isso é um assunto muito interessante. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao se adaptar à vida na Europa? Foram muitos. Sim, alguns que você queira contar pra gente. Eu acho que, olhando retrospectivamente, o maior desafio é você se sentir preparado, porque você acha que nunca está preparado. E a gente vai colocando, adiando ali, vai adiando, não, eu não tô. Não sei, eu falo por mim, não sei se outras pessoas têm o mesmo sentimento, mas acho que no Brasil a gente tem uma tendência muito forte de se autodepreciar, de achar que a gente não é bom o suficiente, de que os nossos estudos não foram bons o suficiente para que a gente consiga ter uma vida profissional eficiente e produtiva aqui. Então a gente acaba se sabotando. Assim, uma sabotação mesmo, né? A gente se sabota, com certeza. A gente acaba achando que não é capaz, ou então a gente não fala bem a língua o suficiente, ou a gente não estudou o suficiente, ou a gente não vai ser aceito, a gente não vai conseguir emprego. Então, acho que a questão de estar preparado psicologicamente para esse desafio é o ponto-chave, assim, para conseguir ter uma qualidade de vida que, se você tem uma cabeça boa e você consegue trabalhar essas questões de autoestima de uma forma legal, as coisas vão fluir bem. Mas, assim, no meu caso, não foi o caso. Acho que no início eu tinha muito medo, eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu nunca ia conseguir emprego, que eu nunca ia conseguir falar francês. E esses pensamentos já vai minando um pouco a gente, porque daí a gente já tá pensando assim, a nossa energia já vai lá para baixo, e aí a gente vai ficando com menos energia ainda para conseguir efetivamente mudar essa realidade, né? Acho que a oportunidade, ela é diferente para cada um. Eu tenho muito isso, assim, que a gente procura o que a gente acha.
literalmente, acho que tanto pro positivo quanto pro negativo. E as experiências aqui são parecidas. Quando isso mudou pra você, alguma coisa mudou também no seu campo de trabalho, esses pensamentos? Como é que foi? Levou um tempo, acho que no início eu tava com esse sofrimento de achar que eu não era capaz, e aí eu fui vendo que eu era capaz, eu fui vendo que, tipo assim, o conteúdo que eu tinha, profissional, acadêmico, não deixava nada a desejar para o conteúdo que eu tava acompanhando aqui no mestrado. Então, você vai ganhando essa confiança à medida que você vai superando os desafios. E aí eu tive uma sacada genial uma vez na terapia, eu me dei conta de que você não faz uma coisa porque você está preparado para fazer aquilo. Você você se prepara à medida que você está fazendo. Sim. Você não começa o mestrado com um diploma de mestrado. Exato. Você começa como mestrando, você começa no processo e aí ao longo do tempo você vai vendo que você é capaz e você vai construindo uma confiança, uma carreira e vai vendo que é possível. Que é possível, você se dedica, você aprende, porque não tem como você não começa uma escola sabendo tudo, você tá lá pra aprender, então assim, você é capaz de aprender, né? Tem muito aquilo também, eu sempre ouvi esse ditado desde pequena, que tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? E eu acho que se eu tentar descrever a quantidade de coisas que eu sempre tive com medo, e eu fui com medo mesmo, porque aí no caminho as coisas vão se achando, e sempre na minha vida, pra quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu tô sempre aí, inventando uma coisa nova. E é sempre com medo, não, gente, não é, o medo não é descartável, ele existe. A gente não começa preparado, a gente vai se preparando ao longo do processo. E aqui eu tive também a oportunidade de estudar com alguns brasileiros no mestrado, e de poder compartilhar esse sofrimento, entre aspas, e essas dificuldades, e ver que eu não estava sozinha, de que outros colegas brasileiros também tinham essa sensação de que eu acho que a gente não vai conseguir, eu acho que eu não sou capaz. Mas eu acho que isso é uma coisa muito da nossa cultura, de se achar inferior à Europa, de se achar inferior aos Estados Unidos, como se a gente estivesse deixando a desejar de alguma forma, como se a gente não fosse bom o suficiente, mas isso não é a verdade. A gente é muito capaz, a gente tem muito conteúdo. Muito. E eu acho que o ensino brasileiro, ele tem, assim, não deixa nada a desejar para o ensino daqui. Pelo menos a experiência que eu tive, eu percebi que não só eu, mas outros colegas brasileiros que fizeram mestrado comigo, são pessoas extremamente capazes. Com certeza, não devemos pensar nisso. Eu nunca estudei aqui, agora estou estudando de novo, mas assim, faculdade, universidade, eu nunca fiz aqui. Mas eu trabalhei aqui também e eu vim com estudos do Brasil. Eu fiz uma faculdade no Brasil, na Unip do Brasil, em São Paulo, e eu fiz um MBA na FGV. Foi um pouco, né, me demandou um pouquinho mais do que a faculdade, mas eu também lembro que eu comecei o mestrado muito com o pé atrás, porque eu tinha um gerente que ele falava pra mim, você precisa fazer uma faculdade com nome, muito assim, sabe? Tipo, você precisa fazer isso, e na época a empresa pagava uma porcentagem, e eu comecei fazendo e eu tinha medo também, porque, não sei, moça de periferia, sabe? E classe média, e muito simples, e no meio de uma escola de gente que tem dinheiro, não sei, tinha essa mentalidade, mesmo no Brasil. Você acha que isso é uma coisa da nossa cultura? Eu acho, porque até quando você fala uma escola de nome, a gente tende a achar que qualquer universidade no exterior é melhor do que qualquer universidade no Brasil. Mas isso é uma questão de realmente de nome, de tipo, as pessoas considerarem isso, mas não necessariamente quer dizer que alguém que venha do Brasil não tenha condições de acompanhar um curso aqui. Exato. E eu acho que também quem no Brasil estuda numa universidade mais simples ou que não tenha tanto renome, não significa que essa pessoa não tenha potencial, não tenha capacidade. Então, a gente no Brasil, a gente tem essa tendência a rotular, a categorizar as coisas por marca, por nome, Por preço, por classe social. E isso não quer dizer nada, acho que isso não determina a capacidade de ninguém. Mas isso é uma coisa que a gente desenvolve um pouco aqui também, né, amiga? Porque eu acho que aqui a gente vê que existe um pouco mais de igualdade social. Eu
Eu acho que o Brasil ainda tem muita desigualdade social, né? Tem muita gente muito rica, tem muita gente muito pobre. E isso é muito difícil. E aqui as pessoas... pelo menos eu falo aqui na Bélgica, né? Aqui parece que as pessoas elas vivem mais num patamar um pouco mais parecido, assim. Eu acho que é uma sociedade que tem uma certa igualdade de oportunidades. Então, por exemplo, eu fiz mestrado num lugar em que, sei lá, o filho de um motorista de ônibus também poderia estudar lá. Claro. Porque é um preço acessível que qualquer pessoa poderia pagar. Acho que essa questão de igualdade de oportunidades é uma coisa que falta um pouco no Brasil e que faz diferença, inclusive, na forma como as pessoas se enxergam. Claro. As pessoas se enxergam inferiores só porque não têm a mesma oportunidade do que o outro. Yeah. Eu acho que até um dia, assim, na vida, se a pessoa olha, ela não tem dinheiro, não tem muito dinheiro e vê alguém que tem tanto dinheiro, sabe? E fala, poxa, eu queria, sabe? Deve ser... eu entendo, não é fácil. Aí você falou da faculdade, e aí eu queria saber, então, como é que foi o processo de você se inscrever numa universidade na Bélgica, fazer seu mestrado, e o que você mais gostou nessa experiência? O meu caso foi um pouco atípico porque eu não vim com visto de estudante. Eu estava casada na época, o meu ex-marido conseguiu uma proposta de emprego aqui e ele veio para trabalhar e eu vim como dependente dele. Então eu não fiz o procedimento de visto de estudante para estudar aqui. Eu já tinha o direito de viver aqui por ser esposa dele. Uhum. E aí eu cheguei, com 3, 4 meses eu fui me inscrever na faculdade. O processo seletivo foi tranquilo, precisava só apresentar documentação. Você só traz a documentação, o seu estudo de faculdade, né, que você já teve. Toda documentação traduzida. Tem que traduzir para francês. Com tradutor juramentado. E, enfim, eu me matriculei na faculdade com uma certa tranquilidade, mas, assim, tem todos os requisitos de língua também, dependendo da faculdade. Se o curso for em inglês, tem que apresentar um diploma demonstrando que você é proficiente na língua. E, na época, eu tinha um diploma de francês intermediário, mas, assim, eu compreendia o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia me comunicar muito bem. E tinha toda essa questão também da timidez, de achar que eu não falava bem. É difícil a gente falar uma língua no começo, eu lembro também, mesmo inglês. Então, assim, eles me aceitaram na faculdade. Eu falei assim, como assim? Acho que eles cometeram um erro. Não é possível. Não é possível. Não. A síndrome do impostor. Falei, não é possível. E aí, os primeiros 15 dias eu fui pra aula chorando, porque eu falava assim, eu nunca vou conseguir acompanhar, eu não consigo me comunicar em francês. Embora eu entenda, eu não sei escrever direito, como é que eu vou fazer provas. Meu Deus, quem sou eu aqui no meio dessa faculdade? O que eu tô fazendo aqui? Nos primeiros 15 dias, assim, eu ia no ônibus chorando e tal. E eu assistia a aula, eu entendia, mas eu tinha que fazer uma escolha muito rápida entre eu vou fazer anotação ou eu vou entender o que o cara tá falando. Porque se eu quisesse anotar o que o cara estivesse falando, eu me perdia, porque eu não sabia se eu escrevia em francês, em inglês, em português. Então eu decidi prestar atenção. Eu vou prestar atenção, eu vou entender. E depois eu vou ler, eu vou estudar em casa e vou me virar. Sim. Então, assim, no início eu quase não tinha anotação. Eu anotava o que dava, assim, porque se você fica tentando traduzir na sua cabeça, o cara tá falando em francês, você vai anotar em português, tipo assim, você já perdeu o que o cara falou e é isso. Então, assim, o início foi desafiador, mas com o tempo você se enriquece muito também, você aprende muito. Deus, demais. Você tem noção do que você fez? Você tem noção que você veio, saiu do Brasil e você entrou para uma faculdade na Bélgica em francês. Sem falar muito bem. Sem falar muito bem a língua, aí succeed. Ai, amiga, parabéns. Obrigada. Foi desafiador, mas assim, eu acho que foi, pelo menos até o momento, a experiência mais enriquecedora que eu tive na minha vida. Porque não é só superar o desafio acadêmico de passar em provas e tal, é de você superar os seus próprios medos, você superar os seus próprios gatilhos, a sua autossabotagem, a sua autoestima, é muita coisa. É muita coisa que vai minando a gente todos os dias, os pensamentos de que a gente não é capaz, de que a gente não vai conseguir, que nem você falou, o que você tá fazendo aqui, e mesmo assim você foi forte e resiliente de ter tudo aquilo aí na sua cabeça falando, que a gente tem mesmo no dia a dia com várias outras coisas. A gente tava conversando disso mais cedo hoje. E a gente vai e segue, isso é resiliência, isso é muito, muito forte mesmo.
E isso eu acho que, mais do que qualquer diploma, acho que isso te enriquece como pessoa. Com certeza, porque te traz essa memória corporal, física, mental da sua capacidade. Então, para as próximas, não é que você não vai pensar, não é que você não vai se minar, não é que você não vai se sabotar. Eu acho que vai estar lá ainda. Claro, isso com tempo e trabalho a gente vai minando menos, mas você sabe que você é capaz de fazer. Então, isso vai, acho que ficando um pouco menor, não é? E aí, como se organizar, então, financeiramente para estudar na Bélgica? Tipo, quais dicas você daria para quem deseja fazer o mesmo e quanto que custou, se você puder falar um pouco pra gente? Quanto é que foi aí o valor da faculdade? Em comparação... em comparação a outras universidades, na época que eu estava estudando no Brasil, eu fiz muita pesquisa de mestrados em outros países. A Bélgica é um dos países mais acessíveis para fazer mestrado, em termos do valor da anuidade, porque aqui não se paga por mês, como no Brasil, não é uma mensalidade, é uma anuidade. Além disso, o custo de vida também é relativamente acessível, comparado com Paris, com Londres, é muito mais barato estudar na Bélgica. Sim, economia, salário versus equivalência um pouco do custo de vida versus o que você ganha. E também o custo da universidade em si era muito mais acessível do que, por exemplo, na França ou no Reino Unido. São lugares assim bem visados assim para estudo. Então eu acabei optando pela Bélgica. Para quem tem a oportunidade de ter nacionalidade europeia através de familiares, avós ou bisavós, quem tem, por exemplo, nacionalidade portuguesa ou nacionalidade italiana, acaba pagando bem menos, porque é considerado como europeu. Sim, claro. E se você não tem nacionalidade europeia e vem como brasileiro, você acaba pagando mais. Assim, só para vocês terem uma ideia, na época, isso foi em 2016, quem era europeu na minha universidade pagava 850 euros por ano, 880 euros por ano, e quem era estrangeiro, 4.000 e alguma coisa por ano. Uau, é bem diferente. Então tem uma diferença considerável. E hoje em dia, enfim, muitos brasileiros acabaram tirando nacionalidade através de avós, de ancestrais europeus, sim. E conseguiram a oportunidade de estudar aqui e ter esse desconto, né? Porque se você contar, é muito... Eu acho que eu pagava na FGV por mês uma bagatela de... Eu acho que era 2.000 e poucos reais. 2.000 e poucos reais por mês. Vezes 12, 20 e poucos mil por ano. E aqui... Por 5, dá 4.000. Mais ou menos o mesmo valor. Mais ou menos 4.000 euros. Enfim, não é tão mais... Pelo menos na Bélgica... Mas 4.000 euros mas no meu caso eu ainda não era... também não era... Mas 4.000, se eu viesse estudar aqui, era o mesmo preço do que estudar lá. No Brasil, Mas se eu tivesse uma nacionalidade, daí desceria para 800, aí fica muito mais barato. Porque... O ensino aqui ele é bem acessível na Bélgica, né? Em outros países, na Alemanha, já não conheço tão bem, mas assim, no Reino Unido é muito caro e na França também as anuidades são muito altas. Eu acho que nos Estados Unidos também, porque eu já pesquisei faculdade em torno lá. De 20 mil, 30 mil. É uma coisa bem alta por ano. Principalmente teatro também, porque tem bastante e as escolas são bem conhecidas lá. Eu pesquisei também, era muito caro. Era bem caro, mas sim, é bem acessível o custo aqui. Muito bom. E é um ensino de qualidade também. Numa cidade bem cosmopolita, onde tem vários estrangeiros. É bem gostoso de viver aqui. No final das contas, você se sente um pouco acolhido, porque você está cercado de estrangeiros o tempo todo. Então Engraçado, eu nunca imaginei na minha vida morar na Bélgica. Eu nem sabia que a Bélgica existia, amiga. Tipo assim, Bélgica. Eu morava em Portugal, vi uma passagem baratinha pra vir aqui conhecer. Eu lembro que eu vim com meu ex também. E aí a gente ficou 5 dias, 4 dias, conversou com um monte de português, super se divertiu, achou a cidade incrível, batendo perna ali pela Grand Place e dá-lhe cerveja e conhece gente. E pronto, e foi o suficiente pra gente voltar pra Portugal e depois de um mês mudar pra cá. Que é isso que você falou, assim, é gostoso e tem muita gente que migra pra cá e que mora aqui, tem muita gente internacional aqui. Então, os belgas mesmo, eles se escondem mais pro interior, né? A gente não vê eles muito, mas a comunidade internacional daqui, ela existe, ela é bem forte, isso é muito forte. Acho que Bruxelas é a segunda cidade mais cosmopolita depois de Dubai. Acho que é a cidade que mais tem estrangeiros em relação a belgas, assim.
Tem gente de tudo quanto é canto do mundo aqui. Tem mesmo, a gente conhece. Os belgas mesmo em Bruxelas é muito pouco, né? Enfim, papo para outro podcast, a cultura belga. O que mais te surpreendeu na vida na Europa em comparação com o Brasil? É duro ser estrangeiro. É duro. No início, principalmente. É uma sensação de não pertencimento, de desamparo para quem, no caso, não tem família aqui, ou no meu caso, que não tinha amigos na época. Eu demorei muito tempo para fazer amigos, enfim. As pessoas são, em geral, mais fechadas e é difícil conquistar esse espaço, mas não que as pessoas tenham algo contra você, mas é porque as pessoas naturalmente são mais fechadas. E essa coisa também, né, da adaptação com a língua, da adaptação com a rotina do dia a dia. Não dá para ter empregado na Europa, não dá para ter uma diarista, não dá para ter uma faxineira. Você tem que meter a mão na massa e fazer, enfim, fazer a sua própria mudança. Você não vai pagar uma pessoa para vir resolver nada para você. Você não tem essas facilidades que a gente tem no Brasil em termos de serviços mas acho que pior do que isso é essa sensação de começar a vida do zero num lugar completamente diferente, com uma cultura completamente diferente e em que as pessoas são muito mais fechadas e que você tem que fazer um esforço muito grande para se inserir e para conquistar as pessoas de uma certa forma. Parece que o tempo todo você tem que provar o seu valor. Eu não sei se isso é uma impressão minha ou se de fato é assim, mas parece que o tempo todo você tem que provar o seu valor no trabalho, o seu valor em termos de amizade, até conquistar a confiança das pessoas. Mas isso é um pouco cultura belga, eu acho, amiga. Eu acho que é um pouco daqui, né, não? Eu não sei se é um pouco daqui, mas também, assim, recentemente, com toda a entrada de imigrantes de diversos países, também tem muita aquela coisa de xenofobia, tipo, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá no seu país? Quando é que você vai voltar pro seu país? Por que você não volta pro seu país? Como se você tivesse vindo aqui pra roubar alguma coisa deles. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso de algumas formas, assim, meio veladas. Na minha vida, de alguém do português um pouco. Mas assim, não desse jeito também, acho que de uma forma um pouco mais velada, mas que você sente, tipo assim, mas por que você não tá no seu país? Mas na Bélgica nunca. O Brasil é maravilhoso. Sim, o Brasil é maravilhoso, mas tipo, por que eu não posso estar aqui, sabe? Tem uma coisa, assim, de uma certa xenofobia, ainda mais quando, enfim, tem muita gente que vem pra tentar a vida ou pra trabalhar em empregos mais simples e são vistas com uma certa desconfiança, com um certo preconceito. Mas acho que assim, no meu caso, o fato de ter vindo para estudar, de ter feito um mestrado, as pessoas ficavam meio que surpresas. Uau, mas tipo, uma brasileira fazendo mestrado na Europa, tipo assim, uau. Mas assim, por que uau? Por quê? Porque um brasileiro não pode estar estudando na Europa? Porque não é costume, talvez. Porque as pessoas não... Normalmente a gente completa os nossos estudos no Brasil, e aí acho que majoritariamente o que você ouve, né, quando eu converso com pessoas, é que todo mundo completou, já tinha uma vida no Brasil, e aí decidiu, em um determinado momento, mudar de vida. Vou realmente para a Europa tentar a vida, que é o que acontece. Agora, sair para estudar nova, com 20 anos, acho que são muito poucos casos mesmo, acho que não sei. Mas eu entendo esse lado que você pontua. Não é que é uma coisa uou, rara, legal, é uma coisa uou, tipo, nossa, mas por que isso tá acontecendo? Eu sentia que era mais num tom, assim, de surpresa, como se, no início, tipo assim, as pessoas não acreditavam que eu falava inglês, ou que eu falava francês. Aí, tipo, você fala e a pessoa, uau, mas você fala como se, não sei, acho que as pessoas também não conhecem o Brasil. Acham que o Brasil é, sim, um lugar extremamente pobre, em que as pessoas não têm nenhum conhecimento de nada, ou que não têm nenhuma cultura. Mas tem muitos brasileiros extremamente cultos, ou que falam línguas, ou que têm enfim, carreiras interessantes. E as pessoas, enfim, talvez por desconhecimento, tenham essa surpresa em achar que... Mas isso, amiga, foi num ambiente, por exemplo, de escola, da faculdade, ou em ambiente empresarial? Porque, por exemplo, num ambiente acadêmico, as pessoas, de repente, lá na faculdade, na altura, pessoas um pouco mais velhas, não sei. Foi nesse momento ou você também já sentiu esses outros... Já teve esse sentimento em algum, sei lá, num trabalho,
na vida corporativa belga? Não, na vida corporativa não, porque eu acho que uma vez que você passa numa entrevista, você consegue um emprego, as pessoas já sabem o teu potencial. Sim. Mas, por exemplo, se você conhecer uma pessoa, sei lá, num site de relacionamento, e aí você vai, a pessoa nunca viu você na vida, você vai se apresentar, você conta a sua história, e aí você, tipo assim, a pessoa se surpreende, tipo, uma mulher brasileira que fez um mestrado. E outra, não tem muitas pessoas com mestrado na Europa. Nem todo mundo na Europa tem essa preocupação, talvez, em estudar, porque você pode ter um salário muito bom fazendo outras coisas. Sim. Então, tipo assim, uau, como se fosse uma coisa do outro mundo. E, na verdade, tipo, é só uma escolha. É sim, exato. E uma escolha pra quem gosta, pra quem quer seguir. Mas eu acho que é por isso, talvez, porque... talvez a gente vê no Brasil, para quem fez um mestrado, para quem seguiu o acadêmico mais profundo, normalmente já tem um patamar acima, mas aqui para eles é normal. Ou talvez as pessoas nem sintam a necessidade de estudar tanto, porque isso é uma coisa comum de se ouvir entre os belgas. Um pedreiro ganha tão bem quanto um médico. Mas então, eu já ouvi isso também. E é verdade. A sua qualidade de vida não necessariamente vai ser determinada pelos anos de estudo que você fez. Exato. Então, nem todo mundo se interessa em fazer uma carreira Você acadêmica. estudou tanto. Pra que eu fiz Por que você foi pro mestrado, amiga? Pra quê? Já podia trabalhar? Podia estar lá ajudando. Não é assim não, mas tem a escolha nossa pessoal e o que satisfaz a gente e tudo isso, né? Que é uma escolha pessoal. Exato, pessoal de cada pessoa. Certo, a gente já viu que você tem uma trajetória profissional bem diversa, né? De relações internacionais, enfim, é um mundo de possibilidades. Eu queria dar esse espaço para você falar sobre as habilidades que você desenvolveu ao longo da sua jornada. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse momento da sua carreira de relações internacionais, o que a gente já falou, o que mais te interessa, mas mais sobre as suas habilidades mesmo, sobre Natália, relações internacionais, faculdade, ou que você estudou, mestrado, tudo. Uma coisa assim que eu percebi quando eu vim estudar aqui é que existe uma pegada aqui muito mais criativa. Então, parece que o curso de mestrado te dá a possibilidade de criar. Você aprende conteúdo nas aulas, você aprende diversas coisas, mas eles não querem que você repita esse conteúdo que você aprendeu numa prova, num trabalho. Eles querem ver a sua capacidade de usar esse conteúdo para criar uma coisa nova. Isso para mim era um desafio, porque eu nunca fiz isso no Brasil e nem achava que eu poderia fazer. No Brasil a gente tem a tendência a aprender o conteúdo e reproduzir aquele conteúdo na prova. E aí, se você reproduziu 100% daquele conteúdo que você aprendeu, você ganha 10. Passou. Exato. É o nosso sistema de ensino no Brasil. Aqui, se você reproduzir 100% do que você aprendeu, você ganha 6. Olha... Porque você só repetiu o que você aprendeu. Você Eles não adicionou nada de novo. E pra mim era difícil, porque eu falei, meu Deus, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Quem sou eu pra inventar alguma coisa? E aí eu me lembro de uma prova, assim, com uma questão muito aleatória. Se houvesse um presidente do mundo, se você fosse presidente do mundo, o que você implementaria? Eu falei, cara, isso aqui é fora da realidade, nem existe presidente do mundo. Mas como é que eu vou governar todo mundo? Impossível. Eu não fiz essa questão, porque era uma questão opcional para você ganhar uns pontos extras lá. E eu não respondi essa questão porque eu falei, não sei criar. Mas na verdade não era que eu não sabia criar, eu tinha medo de criar. Porque eu achava que o que vai fazer com que a minha resposta seja certa ou errada? Não existe. Não existe. Exato, já não existe certo ou errado. Ela queria só ver seu nível de criação. Mas isso era um momento seu ali, daquele momento. Acho que hoje seria um pouco diferente também, né? E aí eu fui vendo que a graça toda, em qualquer profissão, não é só na minha área, é você ser capaz de criar coisas novas. Senão a gente estava reproduzindo, enfim, não existia evolução tecnológica. Não existia nada de novo, a gente estava sempre reproduzindo conteúdos na internet novos, coisas novas que as pessoas estão criando. Sim, a base da vida é a criação. Mas pra mim foi difícil, assim, até pessoas novas no mundo, a gente tem que criar. Ponto, isso não é nada de novidade o processo, mas
Mas, assim, eu acho que em termos de habilidades, o diferencial foi me permitir falar o que eu pensava sem muito medo da crítica, ou sem querer saber se aquilo estava certo ou errado, mas era simplesmente a minha opinião ou era a minha forma de ver as coisas, sem ter julgamentos. receio de que ser julgada. Esse processo desde o início do mestrado até o final transformou? Hoje isso para você é uma coisa que transformou, que mudou? Transformou e também eu fui vendo que na vida profissional não tem outro caminho, a não ser criar. Não tem, senão a gente vai viver a vida repetindo sempre as mesmas coisas. Para todo tipo de processo, eu acho, para tudo que a gente faz, mesmo no nosso dia a dia, no nosso cargo, a gente tem um toque nosso que é só nosso, sabe? Tem muitas coisas de individualidade. Quando a gente pensa é muito louco, só a gente do nosso jeito que vai fazer as coisas desse jeito, a gente é muito único, então sim. Mas tem a ver com abraçar esse nosso potencial de criatividade, porque a gente... individualidade. Todo mundo é criativo, né? Não existe pessoa que não seja criativa. Todo mundo tem a habilidade de criar qualquer coisa. É simplesmente falar, não, eu consigo. E fazer qualquer coisa. Com base nessas experiências e nessa criação e em tudo que a gente já conversou, você já considerou usar tudo isso para criar algo novo, como um projeto pessoal, uma consultoria, alguma coisa que, sei lá, você teria vontade de colocar no mundo? Eu sinto que esse é um desejo muito forte que eu tenho, mas eu ainda não consegui transformar esse desejo numa coisa aplicável na vida real, assim, numa coisa palpável. Eu ainda não descobri o que eu quero fazer com isso. Mas eu sinto que eu tenho uma vontade, assim, de criar alguma coisa nova, alguma coisa minha, que tem uma autoria minha, mas eu ainda não sei como fazer isso. Não sei se vai ser na minha área, não sei se vai ser uma coisa mais artística, que eu nunca tive oportunidade de fazer antes. Enfim. A vontade existe, mas ainda é um processo de descobrir o que seria. A faculdade foi de Relações Internacionais, o mestrado ele foi de... Mestrado foi em Ciência Política e Relações Internacionais. Também. E se fosse para você, por exemplo, abrir uma consultoria, quais são os tipos de serviço que você poderia oferecer, por exemplo, nessa consultoria? Consultorias são, em geral, uma prestação de serviço para outras empresas que procuram conselhos sobre como lidar, enfim, em determinadas áreas. Uma empresa pode procurar um consultor em relações internacionais para saber como lidar e, de repente, se a empresa quer se expandir para um novo país, como se adaptar às leis desse novo país, ou, de repente, a empresa quer se adaptar a uma nova lei que surgiu, mesmo aqui na Bélgica ou na União Europeia, como ela pode se adaptar a essa nova lei, ou como ela pode, de repente, criar novas oportunidades de negócios através dessa nova lei. É um ramo bem abrangente. A consultoria é uma possibilidade, mas eu também pensei em diversas outras possibilidades, assim, de repente desenvolver um projeto mais nas redes sociais, ou eu já pensei em criar um aplicativo que fosse voltado para política. Política é um assunto que acho que assim, o financeiro tá um dos primeiros, aí saúde tem uns níveis dos temas mais consumíveis, e financeiro tá lá também, e política tá lá também, entretenimento e comunicação sobre tudo que está acontecendo. Esses grupos dessas pessoas tem sempre muita gente que segue, porque o pessoal ele se interessa muito sobre essas notícias, sobre o que está acontecendo, sobre política. Tem muita gente que sim, tem muita gente que não. Políticas ou comentários ou... Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender sobre política, ou acham que é muito complicado às vezes e não leem sobre, não se interessam. Talvez mais ali na altura das eleições, porque precisa votar, e aí deixa eu entender o que eu preciso fazer. Mas eu acho que eu cresci no Brasil, dentro de um meio ali que nunca foi. Eu nunca tive nenhum incentivo a gostar de política em toda a minha vida. Acho que no Brasil a gente tem um desinteresse, até uma certa repulsa em relação à política, por achar que todo político é corrupto, ou que nunca vai mudar, ou que nunca vai dar em nada. A gente acaba perdendo interesse, o que é um problema, porque se a gente não se interessar, aí é que não vai mudar nada. Nunca muda nada. E acho que
a oportunidade de criar algo novo em relação a isso seria despertar o interesse das pessoas pela política, talvez. Sim, a educação política, por exemplo, de uma forma descomplicada. Eu lembro que a Anitta, na altura do Covid, ela fez com a Pugliese, não sei se é a Pugliese, mas era uma pessoa que era uma advogada, enfim. E fazia lives sobre política para explicar o que são, né, os partidos, o que são, enfim, dentro da estrutura política para as pessoas saberem. E aquilo deu muita repercussão, porque as pessoas não sabiam, mas é uma coisa muito interessante mesmo. Eu com certeza consumiria esse conteúdo para aprender política de uma forma descontraída, porque até hoje, amiga... Quem sabe a gente pode criar um outro podcast sobre isso. Quem sabe? Projetos, eu tô disponível. Ainda mais pra falar com a galera, pra trazer coisas. Acho que eu gosto muito disso, gosto de sentar aqui e falar sobre temas e coisas que, sei lá, às vezes é a nossa experiência, a nossa vivência, que é o que a gente já conversou aqui, que às vezes a gente menospreza, a gente diminui, a gente mina, mas pode ser muito valioso para quem tá ali do outro lado e tá precisando de um incentivo para mudar, para fazer diferente, para começar. Muita coisa que você já falou e dividiu aqui hoje, se eu tivesse acesso a isso ou lá atrás, é porque eu tenho, a Beatriz, ela não pensa muito quando ela faz as coisas até hoje, ela só faz, ela só sente e faz. E é o meu jeito de funcionar, mas não é o jeito de funcionar de todo mundo. Às vezes as pessoas elas precisam pensar muito e é o que você falou, deixa de fazer porque pensa muito às vezes. Espero que a gente contribua de alguma forma. E aí, para quem tá começando, então, uma nova carreira em um país diferente, conselhos você daria? Especialmente em relação a se adaptar às novas culturas de trabalho. Acho que o primeiro ponto, se conhecer e se aceitar. Porque não tem como se inserir num mundo completamente diferente sem saber quem você é. Porque você vai sempre se questionar, você vai sempre se hesitar ou se sentir meio que desconfortável. Acho que essa coisa da autoaceitação e do autoconhecimento é muito importante. Então acho que para qualquer pessoa que tenha vontade de ter uma experiência em outro país ou de, sei lá, estudar ou trabalhar em outro país, acho que a primeira coisa é trabalhar essa questão do autoconhecimento. Isso a gente pode trabalhar de uma forma autônoma, com a gente mesmo, mas se possível faço terapia. Isso é ótimo, né? E de preferência antes de vir pra cá. Sim, e é bom a gente falar dessa coisa da terapia, porque é uma coisa que no Brasil também a gente cresce entendendo que é pra quem tem problemas psicológicos, né? A geração dos nossos pais é assim, hoje em dia ainda tem muita gente, uns 50, 60, que fala, não, terapia, não tô doida. Mas não é, gente, é tudo sobre desenvolvimento pessoal. Essa semana eu assisti um vídeo que mudou minha vida. Sério. É daquela psicóloga, a Beatriz. Ela é bem famosa nas redes sociais. Ela faz vários vídeos e tal. E ela falou que a grande maioria das pessoas, elas não questionam os seus pensamentos. A minha cara fez assim, ó. Por quê? Porque eu tô um pouco fora das redes sociais por agora. E tô numa fase tranquila, tô de férias, tô aqui, a gente tá aqui e tudo mais. Mas também porque o que eu mais vejo na internet hoje em dia é esse marketing agressivo de falar com as pessoas, você sabe assim, essa coisa, mas é o jeito que aparentemente atraem as pessoas de verdade. O marketing é o que funciona, porque... E eu falei assim, tá, mas as pessoas não questionam os pensamentos dela, e como é que faz então? Aceita tudo que vem e... A nossa cabeça funciona de um... Eu fico até sem palavras, gente, desculpa. A nossa cabeça funciona como se ela tivesse vida própria. Mas ela tem vida própria. Ela tem vida própria. E se você não questiona os seus próprios pensamentos, eles vão se impor. E você começa a acreditar que aquela voz dentro da sua cabeça é você, mas não é você. São os seus pensamentos. É o seu inconsciente, coisas que às vezes aconteceram. Ela até falou de um exemplo, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa que o santo não bate e você não sabe por que, você nunca viu aquela pessoa na vida, mas às vezes é porque há anos atrás alguma pessoa parecida com aquela pessoa fez alguma coisa e aí ficou aquela memória corporal, afetiva no teu corpo de que você não gosta daquela pessoa, e aí quando você encontra essa pessoa nova que é parecida, às vezes afeição, uma coisa muito pequena, aquilo te dá esse choque, não, eu não gosto dessa pessoa. É
é válido, mas por quê? Né? Às vezes é uma pessoa importante no teu trabalho, no teu convívio, uma pessoa nova que você acabou de conhecer, você não gosta só porque não gosta, ou... E não questiona, eu fiquei muito surpresa com isso. E por quê? Por que não? Por que não questionar? Por que não se conhecer? Eu tinha uma amiga que ela, na altura do Covid, mas ela é engraçada, ela falou, eu tô cansada de ficar em casa, eu não aguento mais, eu quero voltar a trabalhar. Eu falei, mas você tá passando tempo com você. Eu não gosto de passar tempo comigo, eu sou muito chata. Amiga, como assim? Era brincadeira, óbvio que ela gosta de passar tempo com ela, mas era, acho que mais naquele estresse, assim, de sair, né, da altura do Covid. Mas eu sei que com ela é uma brincadeira, porque é uma pessoa que tem uma ótima autoestima e tem uma vida que eu sei que era uma brincadeira, mas isso pode ser realidade para algumas pessoas, né? Se a gente não consegue conviver bem com a gente mesmo e com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, como é que a gente vai conseguir lidar com o outro e se colocar no lugar do outro? Enfim, é uma questão importante. Eu entendo. Até porque eu acho que tem uma coisa das coisas mais principais, que é tudo que você falou. Quando a gente se conhece, a gente não se sente tão ofendido pelo que o outro faz e fala pra gente, né? Então imagina, você não se conhece, aí você sai do Brasil, aí você vai estar exposto a, tipo, diversas coisas que vai acontecer e as pessoas falarem com você e tipo, tudo aquilo, não pode deixar tudo aquilo te afetar, senão, tipo, vai ser muito frustrante. Quando a gente se conhece, sabe do nosso valor e dos nossos princípios, dos nossos valores, a relação com o outro fica mais fácil, porque você coloca um filtro, a pessoa te disse uma coisa, filtrei, não serviu pra mim, acabou. Acabou, não me serve, não sou eu. Você é isso. Não. Você não me conhece. Quem me conhece sou eu. Isso é maravilhoso, amiga. É maravilhoso. É um processo eterno de construção pro resto da vida. Porque a gente tá sempre exposto a novas pessoas. Mas eu acho que ao longo do tempo vai melhorando. Eu acho que hoje com 32, quase 33, a gente vai se importando menos com as coisas, né? Mas também porque a gente faz terapia, a gente também tem esse percurso aí. Acho que nem todo mundo na nossa idade tem esse mesmo nível de consciência, que eu acho que é a autoconsciência, você se enxergar e você saber quem você é, ou pelo menos tentar, né? Se conhecer. Ou pelo menos querer. E o que você aprendeu sobre o mercado, pra gente concluir então, né, a carreira, o que você aprendeu sobre o mercado de trabalho na Europa que poderia ser útil para outros brasileiros que estão pensando em fazer essa mudança? O mercado de trabalho aqui ele é muito competitivo, mas assim, para pessoas que estudaram, que falam... A língua é a questão mais importante. Acho que a língua é a questão mais importante. Acho que aqui na Bélgica tem muita oportunidade para quem fala só inglês, inclusive. Eu, por exemplo, trabalho praticamente só em inglês. Eu só trabalhei com inglês. A não ser nas restaurações que eu aprendi a falar francês, mas eu só trabalhei com inglês também. Então, assim, falar inglês bem é fundamental. Essa questão da autoconfiança é fundamental e ter experiência ou tentar construir uma experiência profissional aqui. Fora isso, acho que a gente não deixa nada a desejar para nenhum profissional na Europa. Também tem todas essas questões administrativas, de ter que ter visto, ou de ter nacionalidade para poder trabalhar. É muito difícil conseguir um trabalho se você não tem nacionalidade ou não tem permissão para viver aqui. Dificilmente a empresa quer arcar com o custo financeiro de te dar o visto de trabalho para... Mas existe. Por exemplo, as meninas, elas têm visto, as duas. A Vitória existe, mas é difícil. É difícil, sim. Mas, assim, tendo permissão para residir e trabalhar aqui e tendo um certo nível de educação e falando as línguas, eu acho que qualquer pessoa tem oportunidade de poder vir. Eu acho que eu diria isso também. O que eu falei, o que eu estudei no Brasil... Eu já falava inglês também, porque eu comecei a estudar, eu tinha 12 anos, minha mãe me colocou na escola. Eu odiava, mas hoje, muitos anos depois, eu sempre agradeci ela sobre isso, mas fui desde os 12 e tive toda essa dificuldade também no início, pra falar, é super difícil, e fiz o intercâmbio, aí as coisas foram melhorando. Mas só com isso, a cara e a coragem, e gente, eu bati muito na porta pra conseguir um trabalho aqui, muito mesmo. Eu sempre comecei trabalhando em restaurante, eu lembro que a primeira empresa que foi a Bari que eu consegui, eu fui em 4 entrevistas, eu não passei 3 entrevistas com 3 gerentes, que depois eu trabalhei com eles assim na minha frente, que era tudo da área de compras, e aí eu vi uma vaga de assistente no LinkedIn, aí eu fui
peguei o endereço da menina, mandei mensagem pra menina, falei, eu quero essa vaga. Não, mas essa vaga de assistente, você não é assistente, você já é analista. Eu falei, não interessa, eu quero essa vaga. E eu fiquei no pé da menina, então assim, tudo é possível. E depois disso mudou, porque antes de eu conseguir um trabalho aqui também, Eu acho que tem o currículo ninguém me olhava, digamos assim, curricularmente. o primeiro trabalho é o mais difícil. Porque como você não tem nenhuma experiência aqui, acho que as empresas têm mais receio de te contratar ou até de te convidar para uma entrevista. Uma vez que você consegue o seu primeiro trabalho, aí, tipo, fica tudo mais fácil. Conseguir ou mudar de empresa ou conseguir outro trabalho depois. Mas, assim, romper essa barreira do primeiro emprego é a parte mais difícil. Sim. Mas não é impossível. Não é possível. Não é. E mesmo a Bélgica é um país, a gente tem um salário muito bom, uma qualidade de vida, acho que de todos os países assim que eu penso em volta, que a gente já conheceu, porque tá tudo aqui muito perto e é relativamente equilibrado o custo das coisas para viajar, então a gente consegue conhecer bastante coisa. E não, você não precisa ser rico para morar aqui, viajar e você viaja muito. Sim, porque é acessível. É acessível. A gente consegue viajar porque é acessível, não é 1.000, 3.000, 4.000 e você ganha 1.000 ou 2.000 e aí a sua casa custa 2.000, sabe? Tem um equilíbrio das coisas. As coisas elas são meio que equivalentes umas às outras. Você ganha mais do que o seu salário, do que normalmente todo mundo ganha mais do que vai custar a sua renda, né? Que é o seu aluguel e você ainda consegue ter dinheiro para fazer outras coisas. Esse é o normal. Então, interessante, né, amiga? Imigrar pra você foi... O que você ia ser, assim, sua vida? Só pra gente fechar esse imigração. Você imagina ter feito alguma outra coisa? Assim... Eu acho que eu me descobri enquanto pessoa a partir do momento que eu vim pra cá. Porque quando você tá fora do seu habitat, fora do seu lugar, fora do seu ninho, você não tem outra opção a não ser se conhecer, porque você não tem nenhum suporte. E nem as pessoas te conhecem. Como é que você vai se apresentar? Como é que você vai se colocar? Como é que você vai se vender, inclusive profissionalmente, sem se conhecer? Você é obrigado a se conhecer, não tem outra opção. Então, eu acho que o grande salto assim, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal que eu tive foi vindo para cá. Sim. Então, eu sou muito, muito grata por essa oportunidade. Que foi um sonho, mas que eu nem imaginava que eu ia aprender tanto com isso. Eu achava que ia ser um conto de fadas maravilhoso. Olha ela! Mas a gente sempre acha coisa que às vezes a vida dá uma rasteira. A vida de primeiro mundo é maravilhosa e tal. E tipo, no primeiro ano já o mestrado, 15 dias já. Claro, a vida aqui é confortável e vale a pena e é legal, sim, mas assim, é duro, duro também, tem um outro lado. A gente tá aqui sozinha, a gente não tem família, essas coisas todas a gente precisa levar em consideração, tanto que tem pessoas que querem mudar e não conseguem ficar longe da família, é difícil, a gente fica sozinho, é difícil, é muito difícil. E pra mim também, eu saí do Brasil pra estudar inglês e aí eu lembro que até o 8º mês eu queria voltar e depois eu falei, não quero voltar mais. E aí as coisas foram acontecendo, eu também jamais imaginei que eu ia estar quase 10 anos, ou 9 anos agora morando fora do Brasil. É muito doido isso, né? Mas é enriquecedor, então se você que tá aí do outro lado tem vontade de mudar, de sair, de estar pensando, tá querendo, faça. Vale a pena. Vale muito. Eu lembro que com 23 anos eu já trabalhava no Brasil, trabalhei em 2 empresas. Aí eu saí, cheguei em Dublin, eu falei, gente, ninguém me conhece aqui. Tenho 23 anos e eu sempre tive essa rotina, tipo assim, trabalhei no Brasil desde muito nova. Aí estudava à noite, na época do MBA, estudava no sábado. Então eu sempre tive essa rotina bem frenética no Brasil, de trabalho, rolê, porque eu também de São Paulo, baladeira e tal. Aí eu cheguei assim, né, na Irlanda, falei, gente, aqui ninguém me conhece, posso fazer o que eu quiser. E foi assim, uau! Wild. Mas foi muito bom, assim. E eu me conheci e tô sempre me conhecendo, porque isso aí também é uma jornada eterna, né, amiga? E que bom que é, porque eu acho que a gente muda, a gente evolui, a gente amadurece, a gente deixa de gostar de coisas que a gente gostava. A gente passa a valorizar, inclusive, coisas que a gente não gostava tanto sim. no Brasil, a nossa família, o convívio com pessoas queridas. A gente sempre valoriza mais depois que a gente perde, né? Sim, isso é verdade. Mas é difícil, às vezes tem coisas que a gente
gente valoriza no tempo certo, tem coisas que é só perdendo porque é pra gente aprender. Eu tenho muito pra mim que nada acontece por acaso, né? Tá tudo acontecendo pra gente aprender, ou isso é uma perspectiva, um jeito de olhar a vida, né? Porque tem vários jeitos de olhar a vida, tem vários jeitos bons, jeitos ruins, jeitos negativos, isso, aquilo, mas a gente sempre pode escolher olhar a vida por um aspecto ou por outro que seja bom. Pode não ser a verdade, mas pelo menos enche o coração e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. É isso, vamos mudar de assunto agora, não tanto mais, mas vamos falar sobre sustentabilidade. Então, pegando aí esse gancho que você disse que é um assunto que você gosta muito, como você explicaria o conceito de sustentabilidade de uma forma simples e prática? Sustentabilidade é uma forma de você planejar os modos de produção de riqueza e de consumo do planeta, dando a oportunidade do planeta se regenerar. Ok. A forma como a gente produz riqueza, produtos em geral, e a forma como a gente consome hoje em dia não está permitindo ao planeta se regenerar, ou seja, a gente consome mais do que o planeta tem capacidade de se recuperar. Isso significa que em algum momento o planeta vai se esgotar em termos de recursos, em termos de condições que permitam a vida na Terra, alterações climáticas, enfim, aumento da temperatura do planeta. Então, a sustentabilidade é isso, é você criar uma forma de vida humana na Terra que permita ao planeta se manter sem destruí-lo. E a sustentabilidade, hoje em dia, é muito em voga nessa questão ambiental, mas existe também uma dimensão social da sustentabilidade. A forma como a gente produz e a forma como a gente consome hoje em dia não é sustentável do ponto de vista social, porque cria disparidades e desigualdades de riqueza, de renda e sociais enormes. Então, as pessoas que produzem, sei lá, uma roupa de marca na Ásia ou na China, não são as mesmas pessoas que têm a possibilidade de consumir. Sim, claro, isso. óbvio. E são pessoas que estão produzindo um produto que custa, sei lá, uma fortuna, mas que ganham um salário muito inferior, uma vida muito inferior. E vivem, às vezes, em condições análogas à escravidão. Então, assim, a sustentabilidade envolve também essa questão social, não é só ambiental, mas acho que, enfim, todo mundo tem uma visão clara da necessidade de preservar o meio ambiente, mas talvez a questão social fique um pouco mais escondida, não é todo mundo que tem essa clareza em relação à questão social. Ai, eu fiquei até um pouco impactada com isso agora, de verdade. Obrigada por isso, amiga. Sério. Uau. Acho que a gente está caminhando, acho que tem muitas iniciativas, muita mobilização para melhorar. Em todos os países? Não. E acho que era esse o meu interesse no início. Era meio que me inspirar um pouco nas experiências mais ambiciosas. Em quem tá fazendo alguma coisa diferente sobre isso para poder de repente se inspirar nessas ideias e trazer essas ideias talvez para o Brasil ou para os países da América Latina que estão muito atrasados ainda e que tem um potencial enorme de, por exemplo, o Brasil tem um potencial enorme tem de potencial tudo, o enorme Brasil é riquíssimo de geração tudo. de energia renovável, enfim. E, enfim, é um potencial mal aproveitado. Acho que, enfim, eu vim para cá há 8 anos. Há 8 anos atrás, eu não tenho acompanhado tanto a evolução do Brasil nesses últimos 8 anos. Eu acho que nesses últimos 8 anos alguma coisa deve ter melhorado. Eu tenho escutado, assim, por cima, mas assim, eu não tenho acompanhado a fundo. Mas a gente ainda está muito atrás, por exemplo, das iniciativas aqui, principalmente na União Europeia e na Bélgica, em relação à preservação do meio ambiente, poluição, então, que é uma coisa tristíssima que a gente vê no Brasil. E as pessoas, elas não têm consciência, é uma coisa individual, não tem um pensamento coletivo sobre essa ação de pegar alguma coisa e jogar no meio da rua. É muito comum, as pessoas só fazem.
não respeitam, não tem, não sei se é porque falta saber, falta conhecimento, falta entender que aquilo é de todo mundo e que os filhos que eles estão gerando hoje podem sofrer com isso amanhã. O que falta para mudar essa mentalidade do Brasil? O que você acha que as pessoas precisam saber sobre sustentabilidade que pode realmente fazer a diferença no dia a dia delas? É uma questão muito complexa, porque é uma questão educacional, enfim, as pessoas precisam ser educadas para isso e se conscientizarem, mas também é uma questão de oportunidade, sabe, assim, não dá para esperar que uma pessoa que viva para trabalhar, para ganhar aquele salário para comer, tenha a capacidade de se preocupar com outras questões, porque ela está preocupada com a sobrevivência dela imediata. A pirâmide de Maslow que fala, depois a gente fala sobre, mas o primeiro é a comida. Quem está com fome não consegue pensar em outra coisa. Então, assim, é uma questão muito estrutural, que não dá para... Acho que a gente tinha comentado sobre isso, as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível de qualidade de vida, então é mais fácil, e as pessoas têm uma vida mais confortável, é mais fácil que elas se preocupem com isso, porque sobra mais tempo, sobra mais espaço, sobra mais dinheiro, sobra mais espaço mental, inclusive, para se preocupar com essas questões, mas no Brasil... Porque elas têm uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas no Brasil ainda, enfim, falar sobre sustentabilidade com pessoas que estão passando fome... É até desrespeitoso com a condição delas. Vamos falar de sustentabilidade ambiental na África, onde as pessoas estão morrendo de fome. O que precisaria fazer primeiro, então, é cuidar dessas pessoas para melhorar, o que também engloba a sustentabilidade. Mas isso é uma coisa que precisa vir um pouco mais de cima, de repente, para que melhore essa qualidade de vida, para que assim a gente consiga... Porque do jeito que está... Dá para conciliar iniciativas de sustentabilidade. Existem organizações que tentam implementar iniciativas sustentáveis em países muito pobres. É possível, mas assim, é um trabalho muito mais árduo. Aqui é muito fácil falar sobre sustentabilidade. A gente vai e separa o nosso lixo, a gente vai comprar uma coisa na loja de segunda mão, mas assim, no conforto da vida na Europa é fácil falar de sustentabilidade, mas assim, em países mais sofridos, em situações mais difíceis, é difícil. As pessoas não têm educação, não têm oportunidade, não têm condições de colocar essas medidas em prática, porque às vezes elas não têm nem saneamento básico dentro de casa. E tem uma percentagem grande no Brasil, né? Eu acho que eu tinha visto, eu não lembro se era 60%, mas acho que é muita coisa hoje em dia quando eu penso, mas tinha uma percentagem grande de gente no Brasil que não tem saneamento básico. É grande e eu falei, gente, como é que pode? Isso no Brasil, imagina em outros países também. A gente chega nesse assunto e é um assunto muito redundante, porque é um assunto que a gente ouve bastante, que precisa de uma certa atenção, precisa de uma emergência, porque, enfim, a gente está usando e abusando, digamos assim, do planeta. E todo mundo tem a consciência que isso num momento... E a gente vê empresas criando iniciativas e práticas, até para as indústrias, porque as indústrias jogam muita coisa na atmosfera. E tudo isso, mas... E a saída para essa mudança, assim, mundial? É difícil, então, né? São iniciativas que têm que ser implementadas, assim, no nível mais estrutural, sabe? No nível governamental, e tem que ser implementadas em vários aspectos, no aspecto educacional, no aspecto do dia a dia, nas comunidades, nas iniciativas da prefeitura, dos bairros, assim, de conscientizar as pessoas ou criar, de repente, incentivos para que as pessoas separem o lixo delas. Assim, eu acho que no Brasil eu nunca separei lixo e a gente nunca teve nenhum incentivo para isso. De repente, criar uma ideia de incentivar as pessoas, se você separa o seu lixo e da forma adequada, você vai ganhar de repente um incentivo, não sei, financeiro, ou de repente alguma coisa que realmente faz diferença na vida dessas pessoas, ou para a realidade que ela vive. Porque é difícil, a pergunta era assim, pequenas ações que a gente poderia adotar para contribuir com um mundo mais sustentável. Mas pensando nessas pessoas, como é que a gente implementa isso? Isso seria possível?
se a gente for pensar no que os outros não fazem, a gente acaba desmerecendo o impacto que a nossa iniciativa individual possa ter. Infelizmente, eu acho que cada um fazendo a sua parte já é alguma contribuição, sabe, para que as coisas mudem. Para essa pessoa que, por exemplo, tá ouvindo a gente agora e que não tá nessa situação, mas que, sei lá, tá lá no Brasil e consegue ter um tempinho para falar, pensar no planeta, em sustentabilidade, o que ela poderia adotar de uma prática diária, simples, pequena, que poderia mudar ali, poderia contribuir para a sustentabilidade? Por exemplo, eu não sei como anda essa questão no Brasil, acho que aqui avançou muito recentemente a questão de uso de utilização de materiais descartáveis. Foi proibido na União Europeia o uso de plástico, que eles chamam de plástico de uso único, por exemplo, copo descartável. Você não vê mais copo descartável em lugar nenhum, você não vê mais talher descartável em nenhum. Às vezes você vê talher de madeira, mas ele pode ser reciclado. Sim, nos restaurantes eles são só de madeira hoje em dia. Ou garfo comum. Mas você não vê mais talheres descartáveis, você não vê mais copos descartáveis, você não vê mais muita gente usando garrafas reutilizáveis, não garrafas plásticas. Muita gente que leva a sua própria garrafa e enche de água para não utilizar. Você não vê mais sacolas plásticas praticamente aqui na Europa. Todo mundo leva a sua própria sacola, que são sacolas como aquela ali. É verdade. Que você pode... Sacola, a gente compra no mercado. Caso não tenha, ou é uma de papel, que é mais barata, ou é a sacola de... Aquilo é um plástico, né? É um plástico, mas ela é um plástico reciclável e é um plástico que você pode usar infinitas vezes. Ele não se deteriora com facilidade, então toda vez que você vai no mercado, você leva a sua própria sacola. Exato. A gente fez isso hoje. Sim, a gente faz isso na vida, claro, sempre. Isso é uma coisa que a gente criou aqui, com certeza. É uma atitude pequena, mas que pode fazer uma diferença. Isso é muito legal, são pequenas coisas, exatamente. Uma outra coisa que eu vinha pensando a respeito ultimamente, e que eu acho que no Brasil a gente completamente ignora, é o reaproveitamento de coisas usadas. Por exemplo, no Brasil você não vê loja de coisas usadas. Segunda mão, você não compra roupa usada, você não compra... brechó não existe no Você Brasil. não compra eletrodoméstico usado. E tipo assim, 2 semanas atrás eu comprei uma bicicleta usada. Acho que os meus primeiros móveis aqui na Bélgica eu comprei em lojas de usado, e são coisas de qualidade que ainda funcionam por muitos anos e que às vezes no Brasil as pessoas descartam e acabam comprando um fogão novo, uma máquina de lavar nova, e, enfim. Não existe essa cultura de segunda mão. Eu não sei se, assim, em questão de roupa, eu não sei se o que as pessoas fazem com as roupas. Eu sei que eu conheço muitas pessoas que doam roupas, o que é legal também, porque a roupa, em vez de ir para uma loja, você comprar um custo acessível, vai para uma doação, vai para quem precisa, vai de graça, beleza, cumprir um processo. Mas quem tem uma classe média alta, eu não sei o que fazem com essas roupas, não sei se revendem em sites mais... Não sei, com coisa de marca ou coisas assim, mas isso não é o objetivo também. O brechó são roupas, algumas existem de marcas, mas são roupas boas que você não quer usar mais e você simplesmente tem uma loja que você vai lá e tem muita coisa, muita de qualidade. Às vezes de marca, às vezes não de marca, mas sempre de qualidade, às vezes menos qualidade, tem primark, tem de tudo lá. E tem de todo o preço também, então hoje em dia, a minha vida em Portugal, o pessoal anda comprando coisa em brechó. Fora, enfim, a lá do B, é só brechó. E eu amo brechó, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa barata. E tudo, você encontra tudo lá. Isso é muito legal. E aqui também tem uma... Não sei, eu nunca não me lembro de ver isso no Brasil. Acho que no Brasil as pessoas têm uma certa rejeição a coisas usadas, como se... tem um preconceito. Tem um preconceito. Aqui é tão normal você passar na rua e você ver, assim, uma televisão funcionando. Ou, sei lá, um móvel, um eletrodoméstico na rua e uma plaquinha, tipo... Pegue. E você leva pra casa e o negócio tá funcionando em perfeito estado. E, tipo assim, as pessoas
E não tem esse preconceito, não quer dizer... Sei o que quer dizer também. Mas eu sinto isso também. Nunca comprei. A gente não tem essa cultura no Brasil de segunda mão. É verdade, de colocar uma coisa que vai. Eu não sei se a gente usa coisa também até o final da vida útil dela e aí já rasgou, pronto. Acho que não. Não é todo mundo que faz isso. E o que a gente então faz com essas roupas que a gente não usa mais? Não tem essa cultura. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, de pensar. Essas trocas, essas reutilizações, né? Aqui a gente tem sites, por exemplo, como Vinted também. Eu não sei se a Vinted está no Brasil hoje em dia. Eu não sei também. Não, né? E aqui tem muitos sites de segunda mão e muita loja de segunda mão, de organizações que recolhem doações. Sim, você pode... Aqui tem o muitas coisas aí que a gente pode fazer pequenininhas, mas que, claro, às vezes a gente pensa assim, mas eu vou fazer sozinha alguma coisa, o que isso vai mudar? Muita coisa, porque se você toma uma iniciativa e faz uma coisa e você conta com um amigo e o amigo faz também, e aí quando você vai ver, você já é um círculo fazendo isso e sabe, é igual aquele restaurante bom, fica famoso de boca em boca, que a gente sabe que existe, né? Porque é gostoso e eu vou te contar que eu fui comendo um negócio gostoso e você também vai querer comer um negócio gostoso e pronto, isso vai espalhando de boca em boca, tem vários. Acho que isso também serve para uma coisa positiva e são pequenas ações às vezes que pode mudar muito, né? Existe alguma iniciativa ou projeto na Europa que você considera inspirador e que poderia ser implementado no Brasil? Existem vários, assim... Eu não sei se isso existe no Brasil. Pode ser que exista já. Mas você conhece Too Good To Go? Yes. Nunca comprei, mas interessantíssimo. Eu já comprei. Tem coisas assim muito legais. É um aplicativo em que restaurantes, supermercados, padarias, lojas em geral que vendem comida, colocam no final do dia os alimentos que não foram vendidos a um preço bem mais baixo, mas assim, realmente muito baixo. Muito baixo. E o preço de custo, eu acho. Você pode passar lá no final do dia, não sei se dá pra reservar, não me lembro muito bem. Eu acho que dá. E você passa lá e você compra produtos de qualidade, às vezes... que são caros, assim, frios, queijo, salames, tudo. Frutas, legumes, a um preço muito mais baixo, o que evita desperdício de alimentos e também ajuda pessoas que têm uma condição mais difícil, assim, tem menos dinheiro para ter uma alimentação mais balanceada, mais variada, permite essas pessoas poder ter acesso a produtos de qualidade por um preço baixo. Isso é ótimo. E evita o desperdício. Não, também. isso é incrível. Imagina se... Eu não sei se isso existe no Brasil hoje em dia. Too Good To Go, eu não sei se vocês sabem a tradução, mas é muito bom pra ir embora, pra se jogar fora, pra ir, né? To go é pra ir, pra ser descartado. Muito bom pra ser descartado. E é isso que a Nath falou. Você tem sushi, comida feita durante o dia, que em vez deles jogarem fora no final do dia... Eles vendem por um preço muito baixo. Acessível. E aí você compra e vai lá e busca no final do dia e pronto, e leva pra casa e come. Você está comendo uma comida de restaurante, uma comida cara, por um preço super acessível. Você tá aí do lado também, tem um restaurante, né? Ou quiser criar um aplicativo Too Good To Go Brasil. É isso aí, eu não sei se tem hoje em dia, mas não sei, eu acho que eu já teria ouvido falar. Eu tô indo pro Brasil agora, 2 semanas, eu vou me inteirar. Faça essa pesquisa. De repente a gente vai criar esse aplicativo no Brasil. De repente, olha só, um projeto surgindo aqui. Se não tiver, eu acho que é uma coisa incrível de sustentabilidade. Pronto, eu acho que as empresas ficariam felizes de fazer um dinheiro extra com a comida que eles normalmente jogariam fora no final do dia, porque, não sei, tem comida que tá pronta, você não tem como guardar um sushi de um dia pro outro para vender para um cliente, né? Você faz o sushi pronto. Se é muita coisa, às vezes os funcionários comem. Mas enfim, é aquilo que se enquadra aí na tua realidade de empreendedor, de ter negócio, de restaurante. É uma iniciativa incrível. Esse foi um bom exemplo. E eu acho que é isso, assim, pra gente fechar. Eu tinha colocado desafios que você vê em relação à sustentabilidade, tipo nível pessoal e nível global. Mas a gente falou muito sobre os desafios. Tem alguma coisa mais que você quer acrescentar pra gente fechar esse tópico de sustentabilidade? Acho que o desafio pessoal de cada um de tentar implementar no dia a dia essas pequenas mudanças que podem fazer diferença. Eu acho que no nível global não dá para impor iniciativas ambiciosas a países que estão sofrendo por catástrofes naturais ou pobreza a nível extremo. Então é
tentar incorporar esses países em situações mais sensíveis, tentar trazer eles para essa realidade de sustentabilidade, mas compreendendo a realidade e as dificuldades que eles enfrentam hoje em dia. Isso é muito importante, entendendo que cada um tem a sua individualidade e como que a gente consegue trazer. Eu acho que se os governos, eu não sei, a presidência, as pessoas que estão no cargo, eu imagino que seja difícil. Eu vejo, nosso presidente do Brasil cuidar de 208 milhões de pessoas. A gente precisa ser cuidado, sabe? É um grito, assim, de, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa e se unificar. Não sei, porque eu não sei, eu sou cristã, e eu acho que a gente está aqui no mundo como irmão, para ser irmão, para se ajudar, sabe? Muita gente muito rica, muita gente muito pobre, tá tudo bem. E tem gente que ajuda, e isso é muito maneiro, é muito bacana. Se você ajuda, tem dinheiro e tal, legal, mas se não também... Não sei se a vida é só isso. A gente vem aqui na Terra, vive, passa tudo, às vezes nasce milionário, morre milionário, e a vida é isso, meus problemas, minhas inseguranças, minhas incertezas, e o resto do mundo que tá passando, tudo que tá passando, sabe? Não é à toa. A gente não tem como ignorar isso, assim, sabe? E fingir que não é comigo. Não, é com todo mundo, é problema de todo mundo. A gente tem que... Não sei, se abraçar todo mundo. Mas eu sou assim, gente. Eu acho que é isso. Todo mundo é irmandade. A gente deveria se ajudar de alguma forma. Mas eu entendo que nem todo mundo é possível, eu sei disso. Não é possível. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. A gente conversa, a gente fala, a gente tenta ajudar, mas não Pessoas que não se importam, né? Mas isso tem a ver com... Aí é o desenvolvimento dela, o processo dela. Agora, em questões de comida, de qualidade de vida, eu acho que, sim, a gente vê uma pessoa passando, né? Se a gente pode ajudar, por que não? É isso, ok. Fechamos esse tema, sustentabilidade, carreira. Vamos só fazer umas perguntinhas assim, bate-bola, pra gente conhecer mais Natália. Amiga, qual foi a coisa mais engraçada ou inusitada que você vivenciou desde que mudou pra Europa? Mais inusitada. Não sei. Não lembra? Uma gafe que você já cometeu por causa da diferença cultural. Uma vez eu mandei mensagem pra um rapaz. Ok, o rapaz por quem eu tava interessada, e ao invés de falar, você vai me deixar em tal lugar, eu ia falar, você vai me deixar, mas eu me confundi em francês, eu falei, você vai me lamber. E ele te respondeu? Ele colocou um emoji assim. De língua. Não, um emoji de diabinho. Porque a palavra era muito parecida, eu me confundi. E eu falei isso. Aí eu fui me explicar e dizer que não era. Mas aí não era deixar, era lamber. Não era lamber, era deixar. Não era deixar, era lamber. Era lamber. Mas essa foi muito. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, não. Se você pudesse trazer um costume brasileiro pra Europa, qual seria? Acho que a gente se reúne muito, confraterniza muito, a gente comemora tudo. A gente é muito festivo, né? A gente é muito happy hour. Nossa, a gente não pode ir pra happy hour. A gente não pode ter até quando a gente não tem motivo pra comemorar, a gente arranja. É verdade. Aqui, essa última empresa que eu trabalhei era zero pra galera, tipo, mas no Brasil é muito mesmo. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta dessa coisa de confraternizar, comemorar. Por nada, não é interagir, é só sair, ter gente pra conversar e bater papo e, enfim, dar risada. Qual é a sua palavra ou expressão favorita em francês? Ai, não sei. Putz! Ai, é maravilhosa. Qual a melhor festa ou evento que você já participou na Europa? Tomorrowland. É bom, a estrutura da festa, né? Babadeira, gente. Quem puder. O que você mais sente falta do Brasil? Eu não sei, do nosso jeito. A gente é muito amigável, a gente é muito... Abraça, beija, pega, vem cá, oi, tudo vira bem. amiga, assim, de uma hora pra outra. É verdade. Eu sinto muita falta disso. Essa espontaneidade, né? Sem muita trava, sem muito... Muita distância, tipo, é verdade, a gente é muito... A gente é espontâneo, eu sinto falta dessa espontaneidade. Um lugar na Europa que você ainda não visitou, mas morre de vontade. Grécia. Deve ser incrível, né? Eu também não conheço. Não conhece? Achava que você conhecia. Não, ainda não. Olha. Você pode combinar pra essa viagem. Se pudesse passar um ano sabático em algum lugar do mundo, pra onde você iria?
Acho que eu iria pra Ásia. Não Maravilhoso. sei, eu tinha vontade de fazer um retiro espiritual na Índia, uma coisa assim no Tibete, assim, meio espiritual também, pra China, conhecer as tradições Acho que eu não fiz, você chinesas. falou Ásia, mas eu só fiz Tailândia e Indonésia. Que são os mais óbvios, ou que a galera vai mais, assim, que você vê muita gente em ano sabático ou curtindo, mas a Índia deve ser incrível. Eu acho que eles têm muita coisa pra ensinar pra gente, assim, em termos de Cultura budista cultura fortíssima, e, meditação. Ai, a cultura sei muito lá, linda. eles têm uma civilização, assim, muito incrível e muito mais antiga do que a nossa, com conhecimentos, assim, milenares, que a gente nem tem, nem conhece tão bem. A medicina chinesa, as tradições, assim, da Índia, do yoga, essas coisas. Eu me senti um pouco agora indo pro Egito, assim, sabe? Essa coisa dos antigos Egitos e uma coisa assim, tipo, de 4.000 anos atrás, que você fala, nossa, cara, quem que era a gente brasileira 4.000 anos atrás? Imagina, a gente tem 500, né? Tão novinho. Mas é muito, né? Imagina, deve ser incrível. A China, um monte de vontade de conhecer. Adorei, adorei. Me leva. Uma cidade no mundo. Que eu conheço? Não, que você goste. Que eu conheço? É, que uma cidade... Roma. Eu acho a cidade mais linda. Ah, Que eu conheço até agora é a mais linda. Uma comida no mundo. A italiana? Ela nasceu no Brasil, mas a alma dela é italiana. Mas eu não julgo. Não, jamais julgaria, mas eu amo a Itália. Itália, a gente já conversou sobre isso. De repente, coisa de vidas passadas. Gente, o que que é aquele país? O que que é aquela comida? O que que é aquele borogodó? O que que é? Ai, Gostoso. é muito bom. E é isso. Alguma mensagem final sobre sustentabilidade, sobre vida na Europa, sobre o que você quiser deixar pra gente aqui agora? Acho que a mensagem é acreditar em si mesmo, se autoconhecer, se autoaceitar, correr atrás dos seus sonhos e dar as caras no mundo e aproveitar os desafios, aprender com eles. Acho que essa é a mensagem de qualquer pessoa que teve oportunidade de morar no exterior e lidar com todos esses desafios e aprender com eles. Faz, né? Faz o que você tem vontade de fazer. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. É aquela coisa, eu acho que se a gente não fizer, a gente vai sempre pensar como teria sido. Eu sempre tive isso também. Ou a gente se arrepende do que a gente não fez, ou a gente se arrepende do que a gente fez. E pelo menos a gente fez, né? Daí a gente... Mas E sempre pode dar certo. Sempre, sempre, tudo sempre pode dar certo. E tem essa coisa da intuição também, que a gente, acho que conhecendo a gente mais e sentindo mais o que tem aqui dentro da gente, tem o nosso coração, tem o nosso espírito, tem uma coisa que fala com a gente, que intui a gente, que dá esse sentimento bom de que a gente tá fazendo a escolha certa. Então, se você tem essa vontade, esse chamado, vai em frente, segue isso. Pode dar muito certo. Pode dar errado também, mas pode dar muito certo, mas pelo menos você fez, e você aprendeu, e você evoluiu, e você saiu de um ponto para outro ponto, e isso é fundamental. Ok, amiga, muito obrigada por essa conversa. Ai, meu Deus, Obrigada foi um pelo prazer convite. ouvir você. Nossa, Obrigada eu queria... pelo convite. Ai, um pela beijo visita. na sua bochecha. Que delícia. Obrigada pelo convite, pela visita. Espero que a gente se veja em mais conversas. Ai, sim, sim. Eu sei que fora das câmeras a gente vai sempre bater altos papos. Sim, a gente já faz isso. A gente no já dia faz a dia, na vida. Mas sim, eu espero também que mais papos venham e que a gente converse mais, porque eu amei, acho que foi incrível Foi aqui, ótimo. né? E Obrigada. é isso, se você gostou então dessa conversa, não esqueça de deixar um like, de compartilhar, de comentar com seu amigo. Se você tem alguma dúvida sobre imigração, quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, vai ser um prazer fazer mais conteúdos, especialmente com base nas dúvidas de vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo Ótimo, enorme e até o próximo episódio. Tchau, tchau.